Quantas vezes você já falou com Deus? Quantas vezes Ele se fez presente na sua vida? Ou melhor, quantas vezes você sentiu Deus próximo de você? Eu arrisco a dizer para você que quando você sente Deus na sua vida, você sabia que a presença do inimigo também está ali do lado? Meio paradoxo falar isso, né? Meio estranho. Soa até mal. Mas em histórias contadas de hoje, que eu quero dizer para você, na verdade eu vou tentar provar para você que isso é uma realidade. Os caminhos que eu andei, que eu percorri nessa vida que eu vivi, eu procurava sempre estar em comunhão com Deus. Procurava sempre manter Ele próximo de mim. E por que essa necessidade que a gente tem de manter Deus próximo da gente? Porque a gente se sente todo momento vulnerável. Vulnerável não pela presença dos homens, mas pelas questões espirituais. Você não tem noção de quantos espíritos nos rondam, nos circundam. Quando a gente está feliz, muitos espíritos também absorvem essa nossa alegria. E quando a gente está triste, muitos espíritos se aproximam da gente. E parece que é uma força que te leva cada vez mais para baixo. É meio estranho falar isso. Eu não tenho um embasamento científico para falar isso. Eu tenho vivência. Eu vivi em um dos cômodos mais obscuros da vida de um ser humano. Hoje eu estou aqui numa sala ampla da minha casa, onde eu me sinto livre, sinto paz, mas eu me atrevi a entrar em cômodos estranhos, cômodos sombrios, frios, sem vida, e eu me sentia quase que sem alma. Então eu quero trazer para vocês alguns momentos que eu estive com Deus e alguns momentos que eu tive conflitos espirituais. Mas antes de eu seguir nessa trajetória, eu quero dizer para você que se você curtir essa história, se você gostar das nossas histórias contadas e se você achar interessante dividir isso com alguém, que você leve isso adiante, curtindo, compartilhando, comentando, ativando o sininho, enfim, todas essas coisas que a internet exige para que a nossa mensagem vá mais longe. Mas eu não quero falar disso de tecnologia, não. Quero falar de questões espirituais. Histórias contadas. A primeira experiência, uma das primeiras, talvez eu perca a ordem, né, da sequência de quando esses fatos aconteceram. Mas uma vez lá em Aras, uma penitenciária de segurança máxima, pela manhã, a gente tomava um café. Tinha um jogo de futebol naquele dia. Eu sempre gostei de jogar futebol. Eu, de costume, levantava mais cedo, primeiro que todos os meus amigos. Sempre foi assim, em todos os lugares que eu passei, sempre pulei cedo, ouvindo o barulho da cadeira, prestando atenção se a rotina estava normal, porque realmente é muito perigoso. E nesse dia, eu preparei ali para receber o café. O café entra pela portinha lá, pelo guichê da porta. Eu apanho o café, deixo tudo pronto para a rapaziada tomar um café assim que cada um acordasse. E eu já coloco meu material esportivo, para a hora que abrisse o sol não perdesse tempo para ir para o futebol, porque o tempo era muito curto. Mas no momento que eu calçava o meu tênis de jogar futebol, eu colocava aquela minha roupa, eu senti meu corpo gelar. Eu senti um calafrio, eu senti um mal-estar. Aquele sexto sentido de que algo ruim pudesse acontecer. Rapidamente eu entrei em oração ali no meu jeito de ser, colocando meu uniforme, afinal de contas nós tínhamos um compromisso de jogar futebol. E tomamos o café, acordamos os amigos e abre a porta, o guarda abre, a gente atravessa do pátio para a quadra.
que era um outro lugar, fechado também. Só tinha direito de ir para a quadra de futebol ou ficar dentro da cela. O pátio interno não estava liberado. Ou uma coisa ou outra. E eu entro para aquela quadra de futebol e eu sinto mais um arrepio ainda, eu fico mais gelado, fico mais tenso. Algo me avisava que alguma coisa ruim poderia acontecer. Eu sentia nesse momento que era Deus me avisando de algo. E se ele estava me alertando de algo, é porque a presença do inimigo era verdadeira, não é nem iminente. Eu vou lá no canto da quadra, assim, naquele ângulo, eu sento lá naquela ponta assim, da quadra, porque eu tenho a visão toda periférica assim, de todos os presos que estavam vindo para a prática esportiva, e alguns que vêm só para assistir, ficar trocando ideias. Eu sento naquele cantinho ali, começo a orar e entender e sentir aquela frieza no meu corpo. Um amigo vem do meu lado e eu digo para ele assim, mano, eu gostaria de ficar sozinho e tal. A gente tinha uma expressão, né? Uma gíria. Estou fazendo uma higiene mental. Podia ser oração, meditação, qualquer coisa, mas a gente usava essa expressão higiene mental. Eu ali fazendo minha higiene mental, ele me deixa só. O pessoal chega e logo o juiz organiza, a gente tem que entrar pro futebol. A gente começa a jogar futebol. Eu percebo onde o inimigo se instalou. E um cara com espírito fraco, usado como ferramenta, como instrumento do coisa ruim. E ele começa a me provocar e a bater assintosamente. Mas tem regras na cadeia, principalmente da atitude que cada um tem que ter. Você não pode se deixar levar e não pode se deixar humilhar. Você não pode perder seu respeito. E na medida que ele batia, eu devolvia. Na medida que ele batia, eu devolvia. Até o momento que, quando ele bate, eu boto fim nisso e bato com mais firmeza ao ponto dele não conseguir quase se apoiar nas suas pernas. Mas ele, se mantendo em pé com uma perna só praticamente, ele vem de encontro a mim, olhando no fundo dos meus olhos, e eu sentia nele que o inimigo estava ali. E a gente entra num debate que não convém nem eu falar para vocês tantas palavras que foram ditas. Mas no resumo desse debate, ali naquele primeiro conflito, eu digo para ele, ele diz para mim, tá vendo, vocês vão dar espaço para esse polícia aí na cadeia? Eu olho para ele, no fundo dos olhos dele, e digo assim, quem é polícia aqui, mano? A gente entra nesse debate. E nesse momento se aglomeram outros tantos. E te digo, a maioria esperando só uma deixa para me degolar, para fazer o que bem entenderem naquele universo de ignorantes e intolerantes. E eu consigo debater com firmeza, falando outras coisas para ele. Falei assim, você me conhece de onde? Enfim, aquelas coisas, nunca vi, me passou pelo seguro. Você viu pilantrar com alguém, coisa do tipo. E eu tento me sobressair a postura dele realmente contando a minha história. E a minha história era o meu alicerce. Em razão dessa confusão, o pátio, a quadra lá é interrompida, acaba o futebol e a gente é obrigado a ir para o pátio interno, até que o guarda venha e comece a trancar todos. E é o momento que isso é levado ao conhecimento de quem mandava no pedaço. E a gente entra para uma cela para trocar uma ideia. E os caras dizem assim, meia dúzia de gatos pingados, assim, com todo respeito aos meus manos, do meu lado. E do outro lado, uns 40, 50 querendo a qualquer custo me pegar. Eu sentia cada vez mais a presença do inimigo, aquela mensagem iminente pela manhã que eu sentia, sabe, aquela coisa, falei, vai acontecer algo, realmente estava acontecendo algo. E nessa conversa com quem manda e com quem obedece, eu sou percebido como um cara que um dia tinha dado a liberdade para alguém. Porque o debate ali era, o cara foi policial, o cara prendeu, o cara matou. O cara não é um dos nossos.
Só que o cara que mandava no pedaço naquele momento, naquela época, pergunta, você é o Fusca da Baixada? Falei, não sou da Baixada, sou de Guaianazes. Mas sou eu esse cara. Você é o parceiro de fulano? Sim. Do Beltrano? Falei, exatamente. Você lembra que você me deu a liberdade? Eu falei, não me lembro. Eu falei, então eu vou te lembrar, mano. Eu sou fulano de tal, eu estive em tal penitenciária e na época você tinha uma fuga para fazer de 4 manos e nesse acordo você conseguiu que colocassem mais 2 manos. Eu falei, lembro bem. O policial pediu um dinheiro a mais, pediu uma condição de 2 manos ficarem no meio do caminho para justificar a fuga, para que ele tivesse interrompido pelo menos 2 nessa fuga. Então, em razão disso, como pulariam 4 e 2 deveriam de ficar, 6, eu pedi para ele que mais 2 pudessem ir. A gente articula tudo isso e eu consigo a vaga para mais 2 manos e ele me disse que um desses 2 manos era ele. E ele me abraça e me diz, mano, você me deu a liberdade depois de tantos anos, mas eu fui preso novamente. Naquele momento eu consegui sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando você faz o bem, em algum momento Deus te devolve a glória desse bem. E tudo se clareia naquele momento. Esse que mandava disse pro cara que onde ele estava se metendo, que ele não conhecia a história das pessoas. E onde que eu estava ali naquele momento, que eu não fosse digno de estar ali. E onde que eu estando ali, as pessoas que coordenam aquilo ali, não saberiam quem eu era. Então eu não estava gozando de prerrogativa nenhuma, nem de passando, e nem no pano de ninguém. E nem sendo passado um pano para mim. Eu estava realmente num lugar que ninguém gostaria de estar, mas o status que eu gozava naquele momento eram por todas as minhas atitudes que tive um dia. Mas esse pensamento também era equivocado. Sabe por quê? Porque a glória que eu estava vivendo naquele momento era uma batalha espiritual que foi vencida por Deus. Ele intercedeu por mim. Essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. Num momento muito crítico. Tenso. Que eu cheguei a imaginar que eu não fosse voltar para casa. E agora estou aqui. Esse é só mais um episódio de histórias contadas nesses conflitos espirituais. Curte, compartilhe, comenta. Leva para o seu amigo essa mensagem.